sábado é para nós também cristãos? Agora eu estou num paradoxo aqui, porque quando eu encontrei que havia um segundo Rodrigo, eu falei, estou em maioria. Mas depois que a gente sentou, eu vi que eu estou em minoria. Por quê? Por um lado, dependendo da linha rabínica interpretativa que você tem, porque o Mirra sabe que dentro das linhas rabínicas há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até se você pegar o Maimônides e o Rashi, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Ravi vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Então é uma situação muito delicada, que de um lado, eu estou judaizando, no outro eu estou cristianizando. Eu interpreto que o Shabat é uma bênção para a humanidade. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat. Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então, a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser um objeto de arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês. Olha só, e aí? Querido pastor Rodrigo, e o nosso lado cristão, como é que fica? Guardamos os sábados? Estamos presos a isso? Muito bem. Bom, como já foi dito pelos nobres amigos, quando a gente fala de guarda do sábado para os cristãos, nós temos uma diferença muito grande em relação aos judeus, porque, como o próprio Mirra disse, o Shabat, ele é exclusivo para o judeu. E nós, como cristãos, não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos do princípio, seria muito importante para a humanidade, seria muito louvável e, inclusive, não teríamos tanto burnout, né, se as pessoas seguissem pelo menos o princípio do descanso. Tem gente que não quer descansar e nós vivemos numa sociedade tão ativista que as pessoas, elas se orgulham em dizer que não tiram férias. Uma vez eu encontrei um amigo e ele disse, olha, faz 20 anos que eu não tiro férias. Como que se isso fosse bonito. Eu disse para ele, rapaz, você está fazendo algo muito prejudicial a você, a sua família, a sua profissão, a sua mente e a sua espiritualidade. Porque o princípio é importante, tanto do âmbito espiritual quanto do âmbito social. Mas existem textos, e eu quero me focar muito nisso, textos bíblicos neotestamentários que deixam muito claro e evidente que não há necessidade mais de cumprirmos o sábado. E eu vou citar já de início Colossenses 2, versículo 16 e 17, que é o texto áureo, pujante acerca disso. Rapaz, que se diz, alguém portanto, tivesse aqui, diria que o senhor soltou a criptonita. Né? O áureo pujante ainda ficou mais. Não é, Rodrigo? É a criptonita, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, acho que esse versículo, ele já deixa muito claro, porque todas as vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento o sábado, são cerca de 60, todas elas têm a ver com o sábado semanal, e nunca com um sábado anual ou outro tipo de sábado. Ok. Querido pastor Marcelo Hebraísta, e aí, Marcelo, como é que é essa questão para nós cristãos? Muito obrigado, pastor Calixto. Nós defendemos, nós cristãos,
que o nosso descanso está numa pessoa, aquele que é o descanso da graça, conforme Mateus capítulo 11, dos versos 28 a seguir. Agora tem também, pastor Calixto, uma questão exegética. Quando nós falamos do Shabat, nós logo pensamos em descanso. E aí nós teremos, abre aspas, um problema, porque conforme o livro de Ishayahu, capítulo 40, verso 28, diz que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Então nós temos que começar desse pressuposto exegético, primeiro, que Shabat literalmente não é descanso, é cessar. A ideia do original não é descansar, é cessar, segundo o rabino Aryeh Kaplan, que é um gênio, né? Foi um gênio do judaísmo, Mirra deve conhecer muito bem. O rabino Ventura, que aqui acaba de chegar, Baruch Haba Beshem Adonai. Todá Rabá. Ok. Baruch Hanimtzá. Amém. Então, rabino Aryeh Kaplan, nesta obra magna, né, ele explica que até o próprio Deus trabalhou. Note bem, o Eterno trabalhou no 7º dia, pastor Calixto. Gênesis, Bereshit 2, verso 2, o Passuque 2 diz: havendo Deus terminado no dia 7º, né, o hebraico diz: Vaihal Elohim bayom ashevi'i melarto asher asava ishvot bayom ashevi'i mikol. Então, o próprio Deus, Mirra, trabalhou, não é? É lógico que vocês vão partir para a Torá Shebal Peh, e Deus trabalhou no sentido de criar o descanso, de criar o Shabat. Então nós entendemos, Calixto, cristãos, eu, aqui, o meu amigo Rodrigo Ursino, e hoje o professor Rodrigo Silva vai vir para o nosso lado também. Olha, já começou, pastor Rodrigo. Eu tô me sentindo... O judeu não quer que eu guarde o sábado. Eu tô entre os dois aqui, mundo. Ele tá falando que você não precisa. Exatamente. Então, é sobre essa perspectiva que nós, né, entenderemos. E o Mirra, acho que pontuou muito bem, o Shabat é um mandamento eterno para os judeus. E penso que até para eles, que aqui data máxima vem, é difícil, porque olha o que diz o tratado aqui de Shabat, o 118b, diz que se Israel guardar os 2 Shabatot, eles serão imediatamente redimidos, não é? A Geolá virá.